O fascismo foi um movimento político, ultranacionalista, antiliberal, antissocialista, que surgiu na Itália por volta de 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, e durou até 1943. Foi caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. O seu objetivo era tomar o poder da Itália, tanto por via eleitoral quanto por meio dos atos violentos contra os seus opositores. O uso da violência dos fascistas chegou a ser elogiado por determinadas classes da sociedade italiana que viam essa agressividade como uma forma de enfraquecer os socialistas. Foi liderado pelo Benito Mussolini, que influenciou alguns regimes políticos em outros países da Europa, como por exemplo a Alemanha e a Espanha, no período entre guerras. Também inspirou movimentos políticos da direita no Brasil, como o integralismo, por exemplo. E também temos o nazismo, que também foi um movimento ideológico, nacionalista, imperialista e belicista, que incorporava o racismo científico, o antissemitismo, o anticomunismo e o uso de eugenia no seu credo. A eugenia foi um termo criado em 1883 por Francis Galton, que significava, entre aspas, bem-nascido. E segundo ele, que definiu a eugenia como, abre aspas, o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou podem empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente, fecha aspas. O líder desse movimento foi Adolf Hitler, entre os anos de 1933 e 1945. Esse movimento consistia numa mistura de dogmas e preconceitos a respeito da pretensa superioridade de raça ariana. Os alemães acreditavam ser superiores a outros grupos, a outras raças, sobretudo a dos judeus. Após o desgaste social sofrido na Itália decorrente do fim da Primeira Guerra Mundial, o socialismo e o comunismo ganharam espaço nesse país. Entretanto, os conservadores e a burguesia tentaram fortalecer o Partido Fascista nesse país por meio do fascismo de combate e ações como a criação da Milícia dos Camisas Negras e a Marcha de Roma. Em 1924, houve a morte de um jovem socialista pelo Partido Fascista por conta da delação das fraudes sofridas nas eleições do mesmo ano. Mas o ponto principal é a Carta de Lavoro, onde ela declarava todas as intenções do partido que estava vigente na época e defendia a liderança total do líder Benito Mussolini sobre o país. No entanto, em 1926, o líder sofreu um atentado, o que gerou o maior fortalecimento do partido no país e a maior visibilidade do mesmo no território mundial. Outro fator que nós vamos destacar agora, que é de extrema importância, é o processo de repreensão e o envolvimento da Itália com o imperialismo. Primeiro, a gente vê que o governo citado anteriormente foi marcado por várias coisas, várias atitudes de repreensão. E aí nós podemos citar alguns exemplos. Entre eles, nós podemos citar os órgãos de imprensa fechados, que eram uma opressão naquela época e ainda os partidos políticos, que não eram considerados fascistas, foram ilegalizados e a pena de morte foi legalizada. E isso é uma série de opressões. E aí essas foram formas que o governo fascista arrumou de oprimir pensamentos distintos. E aí agora a gente vai falar sobre a influência da crise de 1929 e o que o imperialismo teve a ver com isso. Em 1929, o governo queria contornar os danos causados pela crise e eles tomaram algumas atitudes. Entre elas, nós podemos citar o acordo com a Igreja Católica, que se viu meio que para aliviar a tensão daquele momento, porque acabou aproximando a população daquele regime rígido. Outro fato foi o crescimento demográfico e o incentivo às obras políticas, que foram
uma forma de reverter os sinais da crise profunda, e também o setor agrícola e industrial, que passou a ganhar um considerável incremento. E aí teve uma interruptura no processo inflacionário. E aí, outro fato que nós podemos citar é que o governo Mussolini decidiu entrar na corrida imperialista. E aí, no ano de 1935, o exército italiano ele resolveu ocupar a Etiópia, e assim a pressão que tinha das demais potências capitalistas acabou resultando na tensão, que resultou na Segunda Guerra Mundial. E aí foi esse o momento que Mussolini ele se aproximou do regime nazista alemão, que nós vamos entender agora. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as principais características desses governos totalitários, né, que são o fascismo e o nazismo. Os dois eles têm características bem semelhantes. E a primeira característica é a questão do culto ao líder, né? Eles têm isso muito forte, a questão da adoração à pessoa que está ali no poder ou ao partido que está ali no poder. Então a gente pode ver isso, por exemplo, na propaganda do governo. Eles colocam ali Stalin e Hitler como se fossem os heróis da nação, como se fossem o salvador da nação. Outra característica desses regimes é o militarismo, o investimento pesado em produção e no desenvolvimento de armas. Então, além de utilizar essas armas para proteção, os nazifascistas eles acreditavam que também podiam utilizar esse armamento para uma expansão territorial, né? Além de utilizar também o armamento para oprimir os opositores ao governo e outras coisas. E em ditaduras, a gente não poderia ter outra característica a não ser o totalitarismo, que é a concentração de poder nas mãos do líder, ou seja, as pessoas elas não podiam pensar diferente, elas tinham que acreditar cegamente naquilo que o governo dizia. O que representa uma total falta de liberdade e de democracia que essas ditaduras tinham, né? Além disso, cada país ele só podia ter um partido, que era ou partido fascista ou partido nazista. E os opositores, por vezes, né, nesse totalitarismo, eles eram muitas vezes presos ou até executados. E outra característica bem presente nesses regimes é o nacionalismo, que é uma valorização exacerbada dos símbolos nacionais da cultura, né? Como o hino, a bandeira, os heróis. E eles também valorizam muito, né, os valores nacionais. Então, essas são algumas das características gerais, tanto do nazismo quanto do fascismo. Agora vocês irão ver outras. Ao falarmos sobre a Alemanha neste assunto, um dos principais nomes que devemos citar é o de Adolf Hitler. Hitler ele foi basicamente o principal percussor da Segunda Guerra Mundial. Assim como vários homens, Hitler também participou ativamente da Primeira Guerra, porém ele não concordou com o fim da mesma e muito menos com os aspectos que levaram para que ela acabasse. Dessa forma, depois de alguns anos e depois de vários fatores favorecerem para que ele se tornasse um grande líder, isso fez com que ele se tornasse um incentivo para ele dar início à Segunda Guerra Mundial. Ao caracterizarmos mais sobre ele, podemos reconhecer que ele foi um grande líder ditador, líder do partido nazista, chanceler do terceiro Reich alemão, que era basicamente um terceiro reinado alemão, e Führer da Alemanha nazista. É válido ressaltar aqui que um dos principais fatores que levaram para que Hitler se tornasse esse grande líder e a ocupar todos os cargos que foram citados anteriormente foi a crise de 1929. Essa crise ela se desencadeou basicamente nos Estados Unidos, e os Estados Unidos tinham uma certa aliança com a Alemanha, fazendo com que o país se desenvolvesse economicamente, politicamente, socialmente e em diversos aspectos. Com essa crise, a Alemanha acabou entrando em um tremendo colapso, e o governo que liderava a Alemanha não soube lidar com essa situação. Dessa forma, Hitler meio que aproveitou da situação para fazer parte do poder e anunciar, mostrar para todos toda a sua ideologia. Dessa forma, diversas pessoas, como já estavam insatisfeitas com a forma com que o governo daquela época estava lidando com toda essa situação, acabou apoiando Hitler, porque diversas pessoas acabaram ficando desempregadas. Literalmente, a Alemanha acabou entrando em um tremendo colapso. Sendo assim, Hitler
ascendeu ao poder e diversas pessoas apoiaram, fazendo com que mais cadeiras entrassem para o seu parlamento. Após Hitler se tornar chanceler do país, ele acabou unificando os cargos de presidente e chanceler, trazendo assim o unipartidarismo para o país, tornando-se um ditador e também implantando o terceiro reinado na Alemanha. Tanto o nazismo quanto o fascismo são duas correntes que são anticomunistas e antiliberalistas. Para as duas, o comunismo e o socialismo e o liberalismo são duas correntes, duas coisas que, mesmo opostas, elas vão acabar corrompendo o ideal deles, os valores deles, e desunindo o povo do seu governo. Bom, a questão do anticomunismo se deve ao fato de que, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava em uma imensa crise econômica e social, e principalmente a Alemanha, onde surgiu o nazismo. E como a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e sofrido graves sanções, ela estava numa crise econômica imensa, gigantesca. E na Europa, nessa época, estava aumentando, na verdade, a geração de correntes de extrema direita e extrema esquerda. Bom, a elite alemã e italiana, preocupada com a possível revolta da classe trabalhadora, assim como ocorreu na Rússia, eles meio que apoiaram movimentos de extrema direita que eram ligados à elite. E esses eram o fascismo e o nazismo. E quando assumiu o poder, tanto Hitler e Mussolini, eles fizeram uma política econômica que o Estado controlava tudo. Ou seja, o Estado era antiliberalista, já que para eles o liberalismo ia acabar corrompendo, os ideais liberais iam acabar corrompendo o povo deles. E na questão econômica, o Estado controlava tudo e era completamente nacionalizado. Ou seja, várias empresas que eram de outro país, eles acabaram nacionalizando, transformando ou empresas estatais ou até mesmo empresas privadas. Sendo que essas empresas privadas tinham que ser subordinadas ao Estado, ou seja, eles tinham que servir ao Estado. Uma das características do nazismo e do fascismo é o romantismo, uma ideia que flerta muito com o nacionalismo exagerado, que se resume a que para eles a razão não é o suficiente para o desenvolvimento de uma nação. Para eles, o que era preciso para a nação se desenvolver de maneira política e social era o autossacrifício, o amor pela pátria, a servidão incondicional pelo líder político, pelo chefe do Estado, que na época, na Alemanha, era Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, e os atos heróicos. Não é nada mais do que o nacionalismo exagerado. Onde você pode ver isso no exemplo dos cartazes que o governo de Hitler fazia, convocando os alemães à guerra e espalhando a segregação racial pelo continente europeu. Outra das características do nazismo e do fascismo é a superioridade racial. Eles, como alemães brancos, nascidos na Alemanha, eles se achavam superiores a outras raças, se achavam mais inteligentes, se achavam mais fortes, se achavam mais resistentes a gripes virais, outras formas de doença, e eles achavam que eles deveriam exercer a supremacia mundial. Eles queriam ser o líder do mundo, o que ocasionou o expansionismo alemão, que é outra característica dele, que foi o que levou a Hitler e os soldados alemães a invadirem outros territórios, como a Polônia e outros vizinhos. E essa superioridade racial leva a outra coisa, que é o antissemitismo, que no geral se resume ao preconceito tanto físico quanto verbal aos judeus, porque segundo os alemães
da época, nazistas, os judeus, junto aos comunistas, eram responsáveis pela grande crise que o mundo passava naquela época. E devido a isso, dentro desse pensamento, Hitler tentou eliminar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos campos de concentrações, o que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus, que ficou marcado na história como o Holocausto.